as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro, pelo apóstolo João, por Tiago. Essas cartas, elas eram para ser lidas na igreja. A leitura bíblica era parte do culto. Eles liam a carta inteira na reunião. Cada reunião, às vezes, lia 2 vezes uma carta, porque as pessoas não tinham cópias. Eles não tinham bíblias. A primeira Bíblia impressa foi feita por Gutenberg, 1400 e tanto. Antes eram copiadas à mão. Uma Bíblia copiada inteira, nós só viemos ter aí por volta de 1200, porque tinha fragmentos e pedaços. Mas a igreja não perdeu por não ter a palavra, porque ela era lida. Eles liam muitas vezes. E nós já passamos por um capítulo de Hebreus, mas eu quero ler o capítulo 1 de Hebreus e o capítulo 2 de Hebreus. Vamos dar um pano de fundo na leitura. Hebreus é uma carta que, como já vimos, o escritor é desconhecido. Teria sido Apolo, teria sido Barnabé, Paulo. Então tem muitos que pensam, até Priscila é considerada como possível escritor. E essa da Priscila, até existe uma jocosidade, porque lá no final ele diz assim, havendo escrito resumidamente, ele disse, depois de 13 capítulos, escrever resumidamente tinha que ser mulher mesmo, né? Mas a gente não sabe quem foi o escritor. Sabe-se que o Espírito Santo inspirou esse escritor. E ele começa dizendo, havendo Deus, outrora, capítulo 1, verso 1, havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aqui nós temos já quem é a linguagem da carta, o Filho. O Filho, a linguagem final e conclusiva do Pai para os seus filhos. Ele, o Filho, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que ele. Aqui ele já vai dizendo quem é o Filho, é o Criador, é o sustentador, está acima dos anjos, ele está muito mais elevado. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai,
e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos, e aos seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão. Tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também, qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Antes que se descobrisse a lei da entropia, em 1556, o escritor aos Hebreus já fala do envelhecimento e da perda de energia, e mostrando que os céus estavam se enrolando como um vestido velho. Só o Espírito Santo para revelar isto. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Agora, ele apresentou aqui a pessoa do Filho, a sua superioridade, quem ele era e o que ele veio fazer. E agora ele vai introduzir a primeira exortação desse livro. São 5 exortações que veremos no decurso dos anos, porque acho que nós vamos ter que mexer com esse livro por mais tempo. Aí, são 5 exortações. A primeira delas, ele vai dizer aqui no capítulo 2, olha, como escaparemos nós? Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Esse apegar aqui é uma ideia de um navio que se atraca e fica preso. Nós precisamos agarrar aquilo que ele falou no capítulo 1, que o Filho é o herdeiro, que ele é a expressão exata do ser de Deus, que depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se. Ele está falando aqui dessa singularidade do Filho. E ele está chamando a atenção. Importa que nos apeguemos. Se, pois, o verso 2, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Ele agora põe a coisa bem clara.
Isso aqui não tem jeito se você negligenciar esta tão grande salvação. Se no Velho Testamento os mandamentos foram dados por anjos, se aquilo que eles fizeram, disseram, se a desobediência daquilo recebeu justo castigo, como escaparemos nós? Se negligenciarmos o Senhor Jesus Cristo. E daí ele começa mostrando quem é Jesus como Salvador. Não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visite? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Ué, ele não era maior do que os anjos? Ele não era superior aos anjos? Como é que ele agora está menor do que os anjos? Foi feito um pouco menor do que os anjos. Será que tem alguma dificuldade aqui? Que no capítulo 1 ele está falando do Filho de Deus. E no capítulo 2 ele está falando do Filho do homem. Quem é o Filho de Deus? Quem é o Filho de Deus? Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o unigênito, o primogênito da criação, o primogênito dentre os mortos, Cristo. E quem é o Filho do homem? Jesus. O Verbo se fez carne. Agora nós temos aqui no capítulo 2, falando do Filho do homem, o Filho de Deus, excelente, acima dos anjos, o Filho do homem, criado um pouco menor do que os anjos. E de glória e de honra foi coroado, e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Aí no versículo 8 ele diz: todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. Ora, desde que sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Ainda que ele já seja o vencedor. Ali na cruz ele realizou uma obra em que ele colocou a execração pública, os principados, as potestades, as forças espirituais da maldade. Mas não vemos ainda as coisas a ele sujeitas. Vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, veja bem agora quem é? Jesus. Por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Aqui nós temos a grande verdade. Por que o Filho de Deus se tornou o Filho do homem? Para que, pela morte, provasse a morte por todos os homens. Ele teve que se encarnar, porque o salário do pecado é o quê? A morte. E o que paga o salário? O que vai pagar o salário?
Será que meu raciocínio está errado? Se a morte é o salário do pecado, o que vai pagar o pecado? A morte. Então ele tinha que provar a morte por todo homem. No verso 10 diz: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, agora presta atenção, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Ué, como é que o perfeito pode ser aperfeiçoado? Como é que ele agora vai ser aperfeiçoado? Porque ele estava carregando no seu corpo toda a carga da pecaminosidade dos homens, para que, mediante a graça, ele pudesse nos dar esta tão grande salvação. Ele vai dizendo: pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. 2 ministérios de Jesus Cristo: a revelação do nome do Pai. Segundo, cantar louvor no meio da congregação. Você ouviu a voz de Jesus Cristo hoje nos louvores? Ele cantou, ele disse que vai cantar louvores no meio do seu povo. Visto que... Não. E por outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aqueles que têm o poder da morte, a saber, o diabo. A outra razão pela qual ele se tornou homem foi para estar menor do que os anjos, e sendo menor do que os anjos, vencesse o diabo, que é um anjo maior do que os homens, e destruísse pela morte aquele que tinha o poder da morte. É o que ele vai dizer aqui. E livrasse todos, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Alguém pode me dizer quais são os descendentes de Abraão? Quem são os descendentes de Abraão? Abraão teve 6 filhos. De Quetura, teve um filho de Agar e teve um filho de Sara. Mas quais são os descendentes de Abraão? São aqueles que são como as estrelas do céu. E são aqueles que são como a areia do mar. E aqui nós temos que entender que os da areia do mar são da terra, e os das estrelas do céu são aqueles que nasceram
de novo por meio de Jesus Cristo. Os descendentes de Abraão da terra são judeus, são árabes, são mistura da Quetura, são muita gente. Agora, no mês de março, foi inaugurada em Abu Dhabi o templo das 3 religiões abraâmicas. A mesquita, a sinagoga e a igreja de São Francisco. Essas 3 aludindo à família de Abraão, mas só a família de Abraão da terra. Não estão falando daqueles que são filhos do céu. Mas aqui entendo eu que ele, salvando a família de Abraão, eu entrei nessa, porque hebreu não é segundo a carne, mas aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ô Pai, obrigado porque a Tua palavra é a verdade. Eu vou ter mais um pouquinho de tempo só para dizer algumas coisas. O texto em si é a nossa pregação. Mas existe um grande perigo, o perigo das novidades. Não, a igreja estava tendo retrocesso. A igreja estava passando, a igreja que eu estou falando, a igreja hebreia, a igreja dos hebreus, possivelmente na Palestina, nos tempos do 1º século, eles estavam retrocedendo, eles estavam se acovardando diante das perseguições. O que aconteceu, por exemplo, aqui no nosso mundo com a pandemia, foi que muitos, hoje eu conversava com o reverendo Weber, nós fomos almoçar juntos e ele estava contando que muitas igrejas estão praticamente mortas. As pessoas saíram, fugiram com medo. Eles estabeleceram uma política do medo. As meninas de Londres também falaram de que muitas igrejas lá ficaram esvaziadas, porque as pessoas ficaram com medo. E estava acontecendo isso lá, a perseguição de Cláudio, a perseguição de Nero, gerou um medo, e eles estavam retroagindo. E esse escritor está dizendo, gente, como é que nós vamos escapar dessa salvação com esta beleza do Evangelho, com essa maravilha de Jesus Cristo? E hoje tem muita coisa nova que vai penetrando, e a gente quer uma igreja mais atualizada, uma igreja mais moderna. Elas estavam falando que a pregação do pastor lá é a mesma, a liturgia é a mesma, toda coisa é sempre a mesma coisa. As crianças aprendem a Bíblia ali, olhando, não tem nada de show, não tem nada de luz, não tem nada de fumaça, não tem nada de coisas que mantêm as pessoas entretidas com aquela barulhada infernal. Um dia um
baterista que tinha aqui na nossa igreja, eu não vou dizer o que ele me disse. Eu cheguei para ele e disse: meu filho, lembre-se que nós temos pessoas idosas, nós temos pessoas que são mais sensíveis, você dá uma cacetada nessa bateria que estronda o tímpano. Ele disse: eu bato como eu quero. Digo: não, meu filho, não é como você quer, não. Nós vivemos em comunidade, nós vivemos em coletividade. E em coletividade a gente tem que andar no passo dos menores. Você se lembra de Jacó, quando ele se encontra com Esaú? Os dois choram, se abraçam, e aí aquele encontro gostoso, eles se beijam. E aí o Esaú, que veio com uma tropa de 300 soldados, virou para o Jacó e disse assim: vamos, meu irmão, vamos comigo lá para Seir. Ele disse: não, eu não posso ir com você, eu tenho um menino pequenininho, e eu tenho ovelhas e bois e bezerros, e nós vamos no passo do menor. Você entendeu isso? Aqueles grandes podem abaixar, e os pequenos a gente tem que levantar. E ele disse: não, mas eu bato. Eu digo: você não bate do jeito que você quer. Nós vamos bater do jeito que Deus quer. E aí ele me mandou para um lugar, e eu disse: não, meu filho, eu não vou para lá porque sua mãe já está lá. Né? Você me mandou porque a casa é sua. Agora, aqui você não vai ter essa liberdade, porque a liberdade do povo de Deus é para a unidade, não é para divisão. Então, isso aqui que precisamos entender, muita novidade. E tem outras coisas que são as tradições. Aí eu sempre fiz desse jeito, eu faço assim. Não. Aqui a facilidade do engano entra com muito. Como é que nós nos tornamos filhos de Deus? Todas as pessoas, todos os seres humanos são filhos de Deus? Me respondam. Toda a gente, não se deve dizer todo mundo, porque isso é um galicismo, mas toda a gente é filho de Deus? Não. Por que não? Olha aqui. Então, primeiramente, vamos olhar 1 João, capítulo 3, versículo 1. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede o quê? Nos tem concedido quem? O Pai. Vede que grande amor nos tem concedido quem? O Pai. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos ou não somos? Somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Ora, os filhos do Pai são filhos por causa do seu grande amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se desgrace, não pereça, mas tenha vida eterna. Está vendo? E aqui ele diz assim: por esta razão o mundo não nos conhece. Os filhos do Pai foram tirados do mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo, disse Jesus. Eles são tirados. Você tem certeza que você é um ou uma filha do Pai? Se você não tem essa certeza, peça ao Espírito Santo que lhe convença do pecado. Porque é o pecado que está obstaculando
obliterando esta revelação. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele especificou, do pecado, porque não creem em mim. Então o Márcio citou o versículo de João 1, 11 a 13, que mostra quem são os filhos de Deus. Que diz assim, que ele, João 1, Evangelho agora, 11 a 13. Veio para o que era seu. Os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam. Uau! Pergunta. Você já recebeu Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida? Sim. Eu vou parar nesse pedaço aqui só para contar uma história que aconteceu na China. Marie Monsen, missionária na região de Shantung, ela começava domingo de manhã perguntando aos irmãos: você tem certeza do seu novo nascimento? Tem certeza. Você tem certeza do seu novo nascimento? Você tem certeza do seu novo nascimento? Graças a Deus. Domingo seguinte, mesma pessoa. Você tem certeza do seu novo nascimento? Você tem certeza do seu novo nascimento? Vocês estão aqui juntos, você tem certeza do seu novo nascimento? Por que o senhor está perguntando? Ele já... Por que o senhor não, a senhora não me perguntou domingo passado? Eu não lhe respondi? No domingo seguinte, ela fazia isso. Quando chegou uns 3 meses, gritaram: tira essa mulher daqui. Essa mulher é inoportuna. Essa mulher está nos perturbando. E mandaram ela de volta. E tiraram da missão. Ela orou ao Senhor e disse: eu preciso voltar para lá. Quem mandou ela embora foram os missionários americanos. E ela voltou. Mas por que ela tinha esta preocupação? Vocês conseguem me gravar assim aqui também? Ela estava num navio de volta, quando o navio foi de férias, quando o navio foi atacado pelos Boxers, os revolucionários chineses, e mataram alguns missionários, e ela ficou muito tensa, e ela disse: Senhor, eu não tenho certeza do meu novo nascimento, Senhor. E Deus deu uma experiência a ela, por isso que ela ficou assim, enfática com essa pergunta. Aí mandaram ela embora. Ela orou a Deus e Deus deu sustento e ela voltou. Quando eles viram, ela tinha chegado lá. Agora não podiam mandar ela embora porque ela não estava mais sustentada pela junta. Ela estava sustentada pelo Deus Todo-Poderoso. E aí ela chegava: você tem certeza do seu novo nascimento? Moço, deu um rebu. E aí temos o livro Quando o Fogo Caiu. Começou missionário a nascer de novo. Começou pastor a nascer de novo. Começou uma gente a nascer de novo. E aí o avivamento de Shantung apareceu. Por causa de uma pergunta só. E aí a gente vê aqui no texto: veio, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais, olha lá, não nasceram
sangue. Não é uma questão de ser judeu que tem consanguinidade. Não nasceram da vontade da carne. Não é uma questão de instinto. Nem da vontade do homem, mas de Deus. Foi Deus que quis. Foi Deus que te buscou. Foi Deus, pelo teu Espírito Santo, que te revelou que tu és o pior pecador da face da terra. Se você não tiver essa consciência, você está no lugar errado. Paulo, como foi dito hoje pelo reverendo, que era o top, ele considera no final da vida dele, eu sou o príncipe dos pecadores. Ele não se escondia na vaidade. Então aqui veio para o que era seus, os seus não receberam. E como é que a gente nasce de novo? Pelo batismo. Verdade, é verdade. Eu não estou inventando doutrina, não. Vamos para Gálatas, capítulo 3, versículo 26 e 27. Como é que diz aí? Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porquanto todos, quantos fostes batizados, não foi batizado em água, meu irmão. Foi batizado em Cristo Jesus. Nós fomos colocados nele. Nós fomos batizados nele. E aí, meu bichinho? Fomos batizados em Cristo Jesus. Você sabe onde você estava no ano 30? No mês de Nisan, por volta do dia 14. Onde você estava? No ano 30, hein? Crucificado com Cristo. Mas, Glênio, você nasceu em 45, como é que você estava crucificado com Cristo? Meu irmão, você está lendo a Bíblia só no terceira dimensão. Sabe onde é que ele me escolheu? Antes da fundação do mundo. Não só na presciência e na onisciência, mas no propósito dele, ele me colocou em Cristo Jesus e me batizou nele. Para que eu não fosse apenas uma criatura divina, mas um filho do Deus Altíssimo. Então você preste bem atenção aí, que nós fomos batizados em Cristo Jesus. Leda, você tem certeza de que você morreu com Cristo e que Cristo é a sua vida? Baseado em quê? Baseado na palavra de Deus. Baseado na palavra de Deus. Esse aqui, gente, ele teve que provar a morte para que, pela morte, ele nos libertasse do poder da morte e nos desse a sua vida. Nós fomos batizados em Cristo Jesus. Outra característica, primeiro pelo amor do Pai, segundo pela pessoa e obra do Filho, terceiro pelo batismo juntamente com Cristo, quarto pela habitação do Espírito Santo. Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7. Gálatas 4. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus.
Eu fui visitar uma casa e uma família de origem africana, todos bem escuros, e uma menininha loura. E ele disse assim, essa aqui é nossa filha. E eu podia entender, nossa filha, é nossa filha, por adoção. Porque geneticamente eles não possuíam essas características. Mas é filha. Amavam aquela menininha. Filha. Filha. Nós fomos feitos filhos, mas não temos o mesmo caráter do filho dele. Ele enviou aos nossos corações no espírito do seu filho, que diz assim, papai, Abba, papai. O velho George Miller, quando ele orava, ele não dizia father, ele dizia daddy, ou daddy. Ele não dizia pai, ele dizia papai. Intimidade, relacionamento, é assim que nós somos feitos. Já estamos acabando. Então, eu queria que você... Como é que ele fez filhos? Ele teve que passar pela morte para nos incluir no pacote, para que nós morrêssemos com ele e na ressurreição ele nos desse a vida dele. E outra característica aqui que eu encontro é que aqueles que têm o Espírito Santo habitando neles são conduzidos pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 14. Romanos 8, 14. De sorte que... Não, pois todos... Esse negócio aqui está mais doido do que eu. Então deixa eu olhar no meu mesmo. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, meus irmãos, vamos aqui observar o seguinte. Porque convinha, versículo 2 de Hebreus, capítulo 2, versículo 10, porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Jesus teve que passar pela morte, ele que não tinha pecado, por minha causa, por sua causa, para que nos conduzisse à glória. Nossa caminhada é a glória. Quarta-feira à noite, eu estava com o irmão Gilberto, lá no Piauí, no céu mais lindo do Brasil. Numa noite escura, numa noite sem lua e sem nuvem. Eu disse, vamos ver o Salmo 8 aqui, Gilberto. Quando eu vejo os teus céus, a lua e as estrelas, quando eu vejo o teu céu, a lua e as estrelas que tu criaste, que é o homem, para que o visites? Que é o homem? Fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste. Eu queria arranjar um ponto no meu dedo para achar um lugar sem estrela.
e os filhos de Abraão da nuvem, do céu. Esses que nasceram do alto. É uma raça boa de se conviver. Porque é uma raça leve, é um povo leve, é um povo que você gosta de conviver. Porque não é ranzinza, não é chato, não é careta. É um povo que a gente vive com facilidade. Você faz parte dessa raça? Ou será que você é como aquele avô que o neto disse para mim assim: eu amo meu avô, mas eu não gosto dele. Aí eu disse, mas por quê? O que você faz? Ele disse, porque ele é insuportável para se conviver com ele. Como é que está a sua casa? O convívio é gostoso? É fraterno? É descontraído? Ou é ao trancos e barrancos? A minha sugestão é a de Marie Monsen. Você já nasceu de novo? Você já foi batizado na morte com Cristo? Você é uma nova criatura em Cristo Jesus ou você é apenas um igrejificado? Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu queria que você fosse contar as estrelas. Foi isso que Deus mandou a Abraão. Vê se você pode contar. Ele não mandou contar a areia do mar, não. Ele mandou contar as estrelas. Porque essa é a verdadeira família. Os filhos de Isaac, que vêm por meio de Jesus Cristo. Porque o único descendente de Isaac é o Senhor Jesus Cristo. É dele, é por ele e é para ele que somos nós feitos novas criaturas. Uma senhora que pedia oração aqui nas quartas-feiras, pela família dela, ela ficava pedindo sempre. Eu digo, você vai parar de pedir e vai entregar. Porque a sua oração está impedindo a ação de Deus. Você fica o tempo todo pedindo. Que Deus é esse que não escuta? Por que você não larga esses filhos na mão de Deus? Entrega a esses meninos. Agora, não acha fácil, não veja que é fácil entregar, não. Não pensa que é fácil entregar, não. Ah, eu entreguei. Daqui a pouco está com ele de volta. Mas quando ela disse assim, eu entreguei, e eles estão mudando, eu digo, não olha para a mudança deles. Olha para aquele que é o santo e o santificador de todos aqueles que têm fé em Jesus. Olha para ele. Eu quis deixar essa mensagenzinha aqui, porque alguém já estava conversando comigo. Eu não sei o que eu faço com o fulano. E eu quero dizer para você, só tem um lugar para fazer com ele. É entregar aquele que pode fazer novas todas as coisas. Ok?